Salve, salve nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer um corte do programa Os Donos da Bola. A gente vai estar vendo ali o Neto juntamente com os demais comentaristas, tá bom? Trazendo as últimas notícias e informações a respeito do Mengão, tá bom? Tudo isso a gente vai acompanhar aqui nesse vídeo, mas antes peço que por favor se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sino para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Ideia do Palmeiras em relação ao Campeonato Brasileiro, Souza, sem entender ele com o Flamengo, que é o Flamengo. Mas, ó, o Palmeiras... Que a gente apostou, né? O Palmeiras Você vai tem lavar 17 carros. O Palmeiras tem algo diferente. O Palmeiras é o time mais competitivo. Vai ter que ir pro do futebol City e brasileiro. Santo Antônio de Posse. Pô. Souza, você vai disputar o campeonato de beach tênis no Mavisa. No Mavisa. Manda um abraço então pro Demarzinho, bate pro Lange. O Lange me chamou hoje, sexta-feira. Sexta-feira, com quem que você vai jogar? Qual vai ser sua dupla? Vai ser o Alex aqui do São Paulo. Vai ser quantas Barba. duplas no Mavisa? O Mavisa, um hotel incrível, maravilhoso, em Cesarolândia, uma cidade maravilhosa, do lado de Tatuí. Você vai lá, que dia que você vai, Souza? Eu vou sexta-feira. Agradece então, Souza, que você vai Vou lá. agradecer a você que amou pra mim. Vamos lá, Souza. Informações do Flamengo, é claro, e também envolve o Vasco, porque teve jornalista com credibilidade, jornalista das antigas, com anos de experiência no jornalismo, noticiando que a briga nos bastidores envolvendo Flamengo e Vasco é por conta de um jogador. Na verdade, o estopim foi por conta desse jogador que o Flamengo teria interesse, mas o Vasco da Gama acabou contratando, entre aspas, com o apoio da Crefisa, depois de um empréstimo. A gente vai trazer essa informação e eu vou trazer o que diz o Flamengo, tá? E a resposta, olha, foi boa. A resposta foi boa. A gente vai falar também sobre o goleiro Rossi. Eu vou trazer aqui uma informação, uma opinião minha, que está dando o que falar novamente nas redes sociais, e vou trazer aqui para o canal Vene Casagrande. Eu quero saber a opinião de vocês. E tem também Leonardo Jardim mandando indireta para jogadores na entrevista coletiva. Olha, eu não sei se esse caminho é muito bom não, Leonardo Jardim. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, soltarem o dedo no like, ativarem a notificação e compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas. E assim o canal Vene Casagrande cresce cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda será super bem-vinda. Se quiser hypar o vídeo, meu muito obrigado desde já. E o Pix está aí na descrição se você quiser dar aquela moral financeira. Galera, no jogo de ontem contra o Cruzeiro, Gonzalo Plata completou 100 jogos com a camisa do Flamengo. Cara, o tempo voa. E eu até fui ver aqui, eu falei, cara, pô, ele chegou já tem tempo. Pois é, 2024 ele chegou ao Flamengo no meio da temporada, vocês vão se recordar, e eu lembro como se fosse hoje a chegada do Gonzalo Plata. Ele inicialmente não estava na mira do Flamengo, tinha sido oferecido ao Flamengo, o Corinthians iria contratá-lo, aí depois de muita dificuldade na janela de transferência, na época era Bruno Spindel, e aí o Bruno Spindel voltou atrás, demonstrou interesse e acabou fechando a contratação do jogador, que estava no Al Sadd, lá do Catar. Ele chegou ao Flamengo e durante esse período aí, do meio de 2024 até agora, nesses 100 jogos, ele marcou 9 gols e deu 14 assistências. 2 gols foram marcados em 2024, em 2025, 5 gols marcados e em 2026, 2 gols marcados. Para mim, o gol mais importante foi aquele gol da final da Copa do Brasil, pelo menos é a minha visão. Um belo gol lá na Arena MRV. Então, parabéns ao Gonzalo Plata. Não fez uma boa partida ontem contra o Cruzeiro, verdade seja dita, mas eu vou sempre dizer quão importante ele é. Teve um momento ali de instabilidade por conta da vida social no Rio de Janeiro, mas agora já voltou aos eixos e está, enfim, está entregando, na medida do possível, aquilo que se espera dele. Ó, galera, notícia do dia envolvendo Flamengo, Vasco, é o seguinte, um jornalista, vou até pegar aqui, vou ler na íntegra o que ele disse, tá? Informação de Gilmar Ferreira. O estopim para o novo atrito entre BAP, presidente do Flamengo, e Pedrinho, presidente do Vasco, envolve Santiago Sousa. O Flamengo demonstrou interesse no volante argentino quando a renovação de Pulgar estava travada. O rubro-negro apostava que, por conta das dificuldades financeiras do Vasco, o rival não conseguiria cumprir as exigências feitas pelo Racing. O Vasco só conseguiu cumprir as exigências após conseguir aval bancário da Crefisa.
empresa de José Lamáquia, marido de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Este caso, somado às negociações frustradas do Flá Pro Almada e Luiz Henrique, teria entornado o caldo. Ó, todo respeito ao Gilmar Ferreira, mas procurei o Flamengo. Primeiro, ó, a renovação do Pulgar nunca esteve travada. É uma negociação como qualquer outra que acontece em uma renovação de contrato. Segundo, aí é segundo o Flamengo, tá? Tenho 6 volantes aqui, longe de ser a nossa prioridade. Isso foi uma pessoa dizendo. A outra pessoa, esse aqui eu posso dizer, foi o BAP que disse, tenho 6 volantes aqui, longe de ser a nossa prioridade. A outra pessoa disse o seguinte, eu só tenho algo a dizer. Esse jogador foi oferecido pra gente milhões de vezes e nós não quisemos em nenhuma hora. Tá aí. Palavras de um dirigente do Flamengo. E olha, vou ser muito sincero, não faz o menor sentido, né? O Flamengo já tem 6 estrangeiros, para que ia contratar mais um? Porque o Pulgar poderia... Gente, o Pulgar, ele só sai se alguém pagar a multa rescisória. Ele tem contrato até dezembro de 2027. E outra, fala baixinho aqui, ele não vai sair, tá? Ele não vai sair. Então, galera, repito, com todo respeito ao Gilmar Ferreira, apenas ouvindo lá do Flamengo, não procede essa informação, tá bom? Ó, galera, o Jardim ontem, após a virada sofrida para o Cruzeiro, na entrevista coletiva, ele mandou umas indiretas para os jogadores. Essa foi a história do jogo. Entramos bem, criamos as situações e poderíamos ter feito outro gol. Não conseguimos ter a bola na segunda etapa. Cansaço é normal. Permitimos ao adversário crescer ao jogar em casa. Sofremos o gol do empate em um lance similar da Libertadores. O jogo foi dando contra-ataque ao adversário. Demos a transição e não tivemos maturidade de segurar a bola. Nós temos a bola a nosso favor no lance do gol e perdemos. Parabéns ao Cruzeiro pela vitória, mas que isso sirva de exemplo para nós, que não podemos entrar tão bem no jogo, ser tão dominante e deixar o adversário agir. E ele complementou. Agora vem a indireta. Com certeza, quando se ganha vantagem, é sempre importante reter a vantagem. Os adversários reagem. Prefiro estar ganhando para gerir o jogo do que começar perdendo. Os pontos são iguais. Se perdemos com o adversário sendo melhor na primeira parte e nós na segunda. A derrota é a mesma. O importante é quando temos a bola. Com mais cansaço, gerimos o jogo com experiência e não dá o que o adversário pretende. O contra-ataque, não perder a bola com facilidade. Hoje não conseguimos gerir, com perdas de bola até infantis. Tá aí a indireta para os jogadores. Mas eu acho que o primeiro gol do Cruzeiro ontem foi, não vou dizer falha, mas o Rossi. Teacher, eu pagava quase R$500 de mensalidade num curso de inglês e não... O goleiro titular absoluto do Flamengo não pode tomar um gol como esse. Era uma bola extremamente defensável, tá? E aí eu fiz até um post nas redes sociais e novamente a Flá Rossi revoltada comigo, né? Porque não pode criticar o goleiro que habla. Eu disse o seguinte, o primeiro gol do Cruzeiro ontem era uma bola defensável. Rossi mais uma vez deixando a desejar. Inclusive, fico muito tranquilo para falar isso agora, pois é algo que menciono desde o fim da temporada 2025. Rossi não tem nível para ter status de titular absoluto na meta do Flamengo. E para a Flá Rossi, que defende o goleiro com unhas e dentes por aqui, eu não estou dizendo que ele não foi importante. Pelo contrário, o considero o melhor jogador do Flamengo na Libertadores 2025. Mas a temporada 2026 do Argentina é fraca. Olha quantos jogos neste ano já mencionamos que o Flá sofreu gol em uma bola defensável ou até mesmo lances que ele deu susto na torcida, após uma saída de bola errada com os pés ou saída em bola aérea do adversário. Para finalizar, eu vou repetir. O melhor elenco do futebol brasileiro precisava ter um goleiro de nível melhor para ser titular absoluto, como é Rossi no Flamengo atualmente. E é isso, gente. O Rossi é um goleiro que habla. Ponto. É por isso que a maior galera da torcida do Flamengo defende o Rossi com unhas e dentes. E sabe por quê? Ele olha para o banco e não vê nenhuma ameaça. Ah, o André, não sei. Ele tem 25 anos e não é utilizado. Ele tem apenas 7 jogos nesse ano. Um goleiro que custou 40 milhões de reais. Por que ele não é aproveitado? Por que ele não é usado? Repito, ele tem 7 jogos nesse ano, sendo 6 pelo Flamengo. 1 pelo futebol português. O último jogo dele... Que isso, cara? O último jogo dele foi contra o Cusco,
pela Libertadores, 26 de maio. O Flamengo já estava classificado, o jogo não valia mais de nada. Pô, gente, assim, 25 anos. Ah, é jovem, beleza. O Otávio, goleiro do Cruzeiro ontem, que fez uma defesaça, para mim a defesa do jogo, tem 20 anos. Já deu esse discurso que não, ele é muito jovem, que não, que isso, aquilo, ele não pode ser aproveitado. Por que ele não pode ser aproveitado? Por que ele não pode ser usado? Por que ele não pode ser testado? Por que o Rossi tem que ser um goleiro titular absoluto, incontestável no gol do Flamengo? Gente, olha quantos gols o Flamengo tomou que a gente menciona aqui. É um goleiro defensável, um goleiro defensável. Até nisso o Flamengo parece com o Palmeiras. Tem um jogador que não joga, Paulinho do lado do Palmeiras, De La Cruz do lado do Flamengo. O goleiro lá, super contestado também. Tá valendo aí as notícias do Palmeiras para o jogo de hoje contra o Vasco. Mó galera criticando o goleiro por conta dos últimos jogos. E agora, o Rossi. Mas não pode criticar, porque senão a falar Rossi vem. Que isso? Você não pode falar do Rossi. Repito, muito importante 2025 na Libertadores. Bato palma, obrigado, Rossi. Mas passado é passado. Eles fizeram mais um jogão digno de Copa do Mundo. Ontem no Mineirão. Sábado no Mineirão, o Cruzeiro venceu na última bola 2-1. A torcida do Flamengo está enlouquecida com o Rossi, falando que ele toma gol toda hora de fora da área e tal. Cara, mas o fato é que o Cruzeiro jogou bem. Jogou bem. O Flamengo teve chance de ganhar, de abrir ampliar até o placar no primeiro tempo. Mas o segundo tempo foi ali e o Cruzeiro luta, briga com ali, ó, olho no olho com o Flamengo. Não tem jeito. O Flamengo sempre vai perder para ele e as pessoas não reconhecem o mérito do adversário. Sim. Certo? E o Palmeiras sempre vai perder, vai ganhar apesar do Abel e vai perder porque tem um Abel. Isso é uma coisa que está definida. Entendeu? Vamos ouvir então os personagens. O Léo Jardim, o técnico do Flamengo, o Samuel Lino e também o Arthur Jorge. Um jogo, mais uma vez, equilibrado, frente a um adversário que jogamos 2 vezes para uma outra competição. Nós sabíamos que era importante hoje dar uma resposta, sobretudo uma resposta do ponto de vista da atitude competitiva, para podermos olhar para aquilo que é o jogo e esta competição, onde era importante vencer para continuar aquilo que é um trajeto que tem sido feito por esta equipa, por estes jogadores, de uma forma extraordinária, para poder também separar aquilo que é a desilusão, uma pancada dura de uma eliminação de Copa Libertadores e hoje estar capaz de dar aqui uma resposta como deram, volto a dizer, sobretudo de atitude competitiva para poder vencer o jogo. Que a gente teve 3 jogos contra um time que é muito intenso, como nós também somos. Então, às vezes, esse desgaste vem no segundo tempo e vem um desgaste mental também. E também, como a gente comentou ali no vestiário, um pouco de falta de concentração nos detalhes que fez hoje a gente perder esse jogo. Essa foi a história do jogo. Acho que entramos muito bem no jogo, criamos várias situações, podíamos ter feito mais do que um gol. E depois, principalmente na segunda parte, não conseguimos ter a bola e gerir um pouco o cansaço, que é normal, com bola, e permitimos ao adversário ir crescendo, a jogar em casa, com o apoio do seu público. Acabamos por sofrer o gol do empate, numa situação muito similar àquilo que tinha acontecido aqui para a Libertadores. E depois o jogo foi dentro de contra-ataque ao adversário. A gente começou a ficar muito espaçados, não conseguiu controlar a bola e fomos dando transição ao adversário e não tivemos a maturidade de segurar a bola. Vocês veem a situação do gol, nós temos a bola a nosso favor para circulá-la e jogar e perdemos. Mas hoje também era importante a gente gerir alguns jogadores que estavam sobrecarregados. A gente via a dificuldade, por exemplo, do Eric já continuar dentro de campo. O Lino também não estava no seu melhor. Jogadores que há 2 dias atrás jogaram 90 minutos com uma grande intensidade e foi por isso que mexemos na equipa e fizemos algumas trocas para refrescar um pouco a equipa e acreditávamos que aqueles que não jogaram no jogo anterior tinham mais capacidade de aguentar os 90 minutos. Foi por isso que mantivemos alguns.
Muito bem, tá aí então todo mundo falando, o Leonardo Jardim, o Arthur Jorge e também o Samuel Lino, um baita de um jogo. Arnaldo, Só um pouquinho. Sim? Eu troquei o nome do goleiro. Ah, é verdade. Pode falar. Não é o Tomazella, é o Bruno Bertinato, certo? Que o Palmeiras contratou. Então tá aí. Boa, tá falado. Estão vendo os melhores momentos do jogo aí. O Flamengo foi bem no primeiro tempo, no segundo tempo o Cruzeiro foi melhor e aí acabou tendo a virada. E a torcida do Flamengo tá louca, falando que o Rossi tá enlouquecida, dizendo que o Rossi toma gol de fora da área toda hora, tomou de novo, né? O gol do Arroio outra vez, parecido inclusive. O fato é que o Cruzeiro é um bom time também, Arnaldo. E o Flamengo está nesse momento com 6 pontos atrás. Acho que a gente talvez tenha imaginado que o baque da eliminação da Libertadores fosse, e a proximidade do clássico com o Atlético, né, nós falávamos muito disso, fosse abalar o Cruzeiro mais do que o esperado. E não foi isso, não. Acho que o Arthur Jorge optou por revezar alguns jogadores. O Cruzeiro tem um bom elenco, não como o do Flamengo, mas tem um bom elenco. E o que a gente viu da torcida e do time era um espírito de vingança, de devolução. É verdade, você tem toda a razão, que o Flamengo teve a faca e o queijo no primeiro tempo. Várias chances. E aí, eu sou obrigado a dizer que foi mais culpa dos atacantes do preciosismo dele do que do Rossi. Eu acho que a bola do Maracanã a gente pode discutir se era defensável. Essa do Arroio não dá pra pegar, cara. Desculpa, mas não dá. É de ontem, né? De sábado. De eu sábado. acho que não foi falha, na minha visão. Né? Mas isso não interfere na análise do que foi a segunda etapa, com o Cruzeiro de fato amassando, indo buscar o empate e depois o jogo franco. A virar. É muito jogador, como a gente citava, bom tecnicamente junto nos dois lados. Então saem lances. Se algum time não trava, não marca, não diminui o ritmo, fica aberta, a partida fica aberta. E acho que o Cruzeiro teve grande mérito de reação, cara. Foi um mérito de... Porque isso implica... O melhor combustível para enfrentar o Galo é isso que aconteceu. Né? Essa vitória de virada, quando pouca gente acreditava. Muito grande a vitória. É muito grande. É uma das grandes vitórias do campeonato. Foram 3 jogos grandes do Cruzeiro, sabe? Esse é o gol no finalzinho do Matheus. Ela desvia no Léo Ortiz e mata o Rossi. Não achei, sinceramente, que esse jogo o Rossi teve responsabilidade na derrota. Agora, o que dá para entender é que o Cruzeiro não se abateu decisivamente com a eliminação na Libertadores. E o Flamengo, eu acho que se embeveceu. Né? Sobretudo pela facilidade que encontrou em parte do primeiro tempo. E aí, cara, você tem o outro lado, você está jogando como visitante. Como visitante não dá para você, né, você esnobar oportunidades que se apresentam. E aí a vantagem abriu. E tenho certeza que esse jogo teve influência no que foi o Palmeiras e Vasco. O Palmeiras, chegou lá. Teve um momento na partida que o Flamengo, enfim, assumiu a liderança do campeonato. Né? Quando ele abriu o marcador. E seria uma outra coisa para o Palmeiras jogar com o Flamengo na liderança do campeonato. Outra pressão, a pressão maior. E o Palmeiras pôde jogar já com 3 pontos na frente. Agora são 6. E agora vai se estender, né, Tironi? O Flamengo só vai jogar no final de semana e depois tem o jogo atrasado do Mirassol. Enquanto o Palmeiras estiver jogando a eliminatória da Copa do Brasil. Tem Santos, Mirassol e Santos. Exato. O Palmeiras é Santos, Mirassol e Santos. Isso. O Flamengo, ele não joga essa semana, joga o final de semana, aí joga com o Mirassol quando o Palmeiras estiver fazendo a volta com o Santos, né? Resumindo, quem tá dia ferrado é o Mirassol, né? Que pega os dois. O Mirassol pega os dois, né? Na sequência agora. Né? O Santos também tá difícil, ele vai jogar com Palmeiras, Corinthians e Palmeiras. Isso. Tem essa sequenciazinha. Mas acho que o Cruzeiro, talvez essa temporada, o que resta ao Cruzeiro? O duelo sensacional a partir de amanhã. Amanhã já, hein? Uhum. Cruzeiro e Galo é amanhã. Acho que quem sair desse confronto sai bem forte para ganhar a Copa do Brasil. Porque os dois estão em um bom momento, os dois estão com bons elencos, bons times, bons comandos. O Arthur Jorge até se machucou, né, na comemoração do segundo gol, foi dar um bico na bola, teve um estiramento, saiu lá mancando.
Mas é bom treinador mesmo, a gente sabe excelente, que é. cara. E o Barba Domingues também é. Eu acho que é um grande duelo que você dá para... Eu falei do Dorival Futebol Clube, se você pegar aí o Arthur Jorge Futebol Clube, é um campeonato absurdo que ele faz, né? Ele pontuou mais que o Palmeiras e o Flamengo. Claro que eu não vou tirar o mérito da vitória do Cruzeiro, obviamente, mas é preciso lembrar, o Flamengo faz um grande primeiro tempo, perde um monte de gol, por isso que eu não consigo pôr na conta do treinador. O Cruzeiro também teve chance no primeiro tempo. Teve. A gente não pode desprezar. Perde o Flamengo teve mais. Mas o Cruzeiro não ficou acovardado lá atrás. O goleiro não pega mais nenhum chute de fora da área. Você acha com mesmo? falha ou sem falha, mas não pega mais. E o goleiro de time grande tem que pegar. E outra, né? Vamos ser sincerão. O jogo tá caminhando, tá na última bola pro 1-1. O seu Ayrton Lucas vai lá. O time já cai de produção no segundo tempo em quase todos os jogos. Se é por soberba ou parte física, aí os caras lá do Flamengo que tem que entender. Aí o senhor Arthur Lucas vai querer dar um calcanhar, gente. Aí perde a bola, toma o contra-ataque, 2-1 pro Cruzeiro na última bola, sendo que você estava empatando, não era um jogo, um empate ruim. Vem numa maratona, classifiquei na Libertadores, levar um pontinho, tá ótimo. Ele vai dar um calcanhar, uma zoada, perde a bola, toma o perde, pressiona, bola enfiada na direita, cruza para dentro, gol. Então aí você vai falar que o treinador é culpado de um jogo desse? Meu ataque perde um monte de chances, fazer 2, 3-0. Ah, eu não acho. É culpado. Essa eu não... Diga, Márcio. O Leonardo Jardim tem que botar na cabeça desses jogadores que 1-0 é melhor que 2-1 contra, né? Então, o Flamengo é um time que não controla o jogo, é o tempo todo, vamos. É calcanhar, essa é é uma passe, reclamação dos é passe de rubro-negros 40 metros, de 30 metros, vamos, tem aqui, taquito, não sei o quê. Você quer fazer o gol perfeito? Tudo bem, contra um adversário mais fraco dá pra fazer isso. Agora, quando você pega um adversário como o Cruzeiro, tá? O Cruzeiro vai ser um dos espanhóis, hein? Anota aí. É que é cedo ainda. Tá fazendo o caminho, tá ainda burilando. Mas pra mim, o Cruzeiro vai ser um dos espanhóis do futebol brasileiro. Então, o Flamengo é o tempo todo, sabe? Mas isso parece que é uma necessidade do clube. Pô, para o jogo, prende a bola, domina, toca, espera, acha a melhor opção para o contra-ataque do Bruno Henrique. Você tem jogador com essa característica, sabe? Então o Flamengo, o jogo fica muito louco. Vambora, vamos aí, tal, que acha que é Mengão, não sei o quê. E pega um adversário bom, tecnicamente, e toma gol. Natural. É um time que deixa muito, cara. Veja aí, Vessa, você que é bom. Deixa vivo o jogo. Quantas finalizações teve o Cruzeiro? No jogo? Foram 21. Aí. 21 finalizações. Tudo bem, você tomar 1-1 com 12 finalizações, 13, beleza. Agora, tomar a virada com 21 finalizações do adversário... É trocação demais, né? Não? Não, mas é o estilo meio do... É o que os rubro-negros reclamam hoje, né, Arnaldo? Que o time do Felipe Luiz proporcionava pouca, né? Pouca alternativa, pouca opção para o adversário. Mas, assim, né? Poucos times também, como o Cruzeiro, têm condição de fazer isso, de machucar o Flamengo. Né? Então, essa circunstância, acho que o jogo com o Palmeiras, que é o outro time de excelente nível no campeonato, teve a circunstância da expulsão, aí muda muito o jogo, mas eu acho que nos 3 jogos, Cruzeiro e Flamengo, a gente teve boas chances. O Flamengo mereceu passar. Na Libertadores, isso não tem discussão. Mas o Cruzeiro, acho que foi um adversário interessante, e agora no Brasileiro ele não está só... Porque eu acho que se o Cruzeiro for eliminado, não ganhar a Copa do Brasil, vou avisar. Ele pelo menos na Libertadores vai conseguir chegar pelo Brasileiro. Deixa eu avisar antes. Se o Flamengo achar que o jogo contra o Del Valle tem que ser de trocação, o Flamengo corre um sério risco de ser eliminado. Eu tô avisando hoje. Hoje é segunda-feira, nem sei que dia é hoje. Tô trocando nome de goleiro, abrindo programa em lugar errado, certo? Então, 24. Quem avisa, amigo tá? Veremos. Bom, olha a sequência de Palmeiras Brasileirão aí, o que vem por aí. Total, na verdade. Não só brasileiro, como todo o resto. Palmeiras tem o Santos na Copa do Brasil, depois tem o Mirassol fora, depois tem o Santos na Copa do Brasil na volta, Botafogo fora, LDU em casa, São Paulo em casa, LDU fora e Grêmio fora. Flamengo tem clássico contra o Botafogo em casa, Mirassol fora, Remo fora, Independiente Del Valle ou Tolima fora, Corinthians em casa,
jogo de volta à Libertadores, Bragantino e Santos. O caminho do Flamengo me parece observação, menos me corrija se eu estiver errado. Esse Mirassol é casa, certo? Porque o Flamengo acabou de Mirassol em casa, exatamente. Então no Maracanã. Acabou de jogar. Então não é o aviãozinho, é a casinha. É o jogo atrasado. Porque senão seria, de fato, logisticamente bem complicado, né, pro Flamengo encaixar o Mirassol antes do Remo e daí antes da... Porque a Libertadores, o Flamengo tem a viagem para Belém. Ele vai ter que, talvez, ir direto, depois, depende de como for, pro Equador, enfim, vai ter que dar uma... Mas tem esse meio de semana que o Flamengo não joga, né? Então, nação rubro-negra, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vimos aí algumas informações a respeito do Mengão, tá bom? Que segue aí em busca de reforços, tá bom? A gente viu o Neto falando aí um pouco do Flamengo e vimos também alguns outros comentaristas. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sino para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, até o próximo vídeo.